O que você acha de parar de jogar o dinheiro da sua empresa fora no momento de setup de máquinas? Quando você precisa trocar de material ou trocar de cor, os compostos de purga Asa Clean te permitem economizar até 7 vezes a quantidade de material necessária para fazer essa transição. Dá uma olhada nesse ganho que você tem utilizando os compostos de purga Asa Clean. Existem ainda uma série de outras atividades que podem ser realizadas para um setup muito mais eficiente e é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de setup de máquinas eficientes. Como é que você pode economizar tempo e dinheiro no setup de máquina, fazer com que essa atividade seja muito mais eficiente. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Te lembrando que esse é um conteúdo patrocinado e trazido até você pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean, que vão trazer um grande benefício aí durante o setup de máquina, principalmente quando você precisar trocar de material ou trocar de cor. Utilizando esses compostos você pode ter uma economia muito grande de tempo e de dinheiro. Conheça um pouquinho da Eudrix e dos compostos de purga Asa Clean aí. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente para uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizado, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga Asa Clean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos Asa Clean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Mais alguns recados muito importantes aqui do canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo e ainda não é inscrito ou não é inscrita, já clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já deixa sua curtida e seu comentário para o vídeo ganhar relevância, ser entregue para uma quantidade muito grande de pessoas e a gente disseminar informação técnica de qualidade para os profissionais do nosso segmento. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. Lembrando de compartilhar todo o conteúdo que você recebe para todo mundo que possa se interessar pelo tema de plásticos e assim a gente atingir um número cada vez maior de pessoas. E finalmente, se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer vê-los anunciados aqui no canal, quer patrocinar um vídeo meu, quer patrocinar o canal, faz que nem o pessoal da Eudrix, entre em contato comigo, com a minha equipe, os links estão na descrição desse vídeo e a gente bola um plano de divulgação bem interessante para você. Fechado? Vamos entrar no nosso conteúdo então, falando a respeito de setup de máquina. Tem PDF para você baixar, o link está na descrição do vídeo e a apresentação na tela. Agora vamos falar a respeito de setups eficientes. Como é que você pode realizar um setup de máquina economizando tempo, principalmente economizando dinheiro e jogando menos material fora, aplicando seus recursos com sabedoria, tá certo? Muito bem, lembrando que é um conteúdo trazido até você pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean. A gente vai ver ao longo desse conteúdo como esses compostos são muito importantes e podem te ajudar a economizar tempo e dinheiro no setup de máquina. Beleza? Bom, para a gente poder falar de setup de máquina eficiente, a primeira coisa é a gente entender o que é um setup de máquina. Quais são as atividades envolvidas no setup de máquina? Então eu vou dar um panorama para você entender. Muita gente pensa
que setup é simplesmente trocar o molde, tirar o molde da máquina que está produzindo e colocar o molde que vai passar a produzir. Mas essa é só uma das atividades. Vamos dar uma olhada, numa visão geral, o que envolve o setup de máquina. Bom, primeira coisa é você já começar a preparar o fim de uma produção para que a gente comece as atividades de troca de campanha de produção. Então, você está lá com sua máquina trabalhando com um molde, ela está produzindo um tipo de peça, e a hora que começa a chegar na quantidade que você precisa produzir, já é hora de começar a organizar aquela área de trabalho para parar a máquina e aí sim fazer a troca. Então o setup ele começa antes, inclusive, do momento em que acaba a produção efetivamente. Você já começa a ter uma preparação para que você pare a produção e inicie a próxima campanha. Depois é hora de garantir que limpeza e organização da área de trabalho estejam em dia. É óbvio que limpeza e organização têm que ser mantidas durante todo o tempo, não só na hora do setup. Durante toda a campanha de produção, enquanto você está fabricando as peças, é muito importante manter limpeza e organização. Mas o setup de máquinas é um momento em que você pode aproveitar uma parada, um tempo um pouco maior, para verificar se toda a área de trabalho está limpa, está organizada, se precisa de alguma ação mais efetiva nesse sentido. Então, é um momento também para conferir limpeza e organização da área de trabalho. Lógico que sim, envolve a troca de ferramenta, a troca do molde. Como eu falei, muita gente pensa que é só trocar de molde, só tirar um e colocar o outro, isso é o setup. Mas não, o setup ele envolve todas essas atividades que a gente está falando e também a troca de molde. Tirar o molde que vai parar de produzir da máquina e colocar o novo molde que vai passar a produzir na máquina. Tá? Então essa é sim uma atividade que envolve o setup. Depois, você pode precisar instalar ou desinstalar periféricos. Então, um secador de material vai entrar com um material que precisa de secagem ou vai sair com um material que não precisa, que precisa de secagem, agora não precisa mais. Enfim, aquecedores de molde, muitas vezes você vai entrar com um molde que precisa de aquecimento e vai tirar um molde que estava com uma geladeira. Enfim, todos os periféricos que possam ser necessários para a nova campanha vão ser instalados e aqueles que não são mais necessários serão desinstalados no momento do setup também. Então são atividades que envolvem aí, que englobam todos esses procedimentos durante o setup. Óbvio, troca de material ou de cor quando for necessário também, e aqui é outro momento onde os compostos de purga ASACLEAN vão fazer uma diferença muito grande. A gente já viu a grande economia de tempo e de material que você deixa de jogar fora para trocar de cor e trocar de material. É uma tecnologia muito interessante e o setup, a troca de material e a troca de cor envolve essa atividade de troca de material, essa necessidade de você fazer a transição entre o material ou entre as cores que você usa no seu produto, tá certo? E finalmente, depois que você fez tudo isso, é hora de inserir na máquina os novos parâmetros para o novo processo que vai entrar, o novo produto, o novo molde que vai entrar. Então você vai ajustar novamente as velocidades, as pressões, os tempos, os cursos de movimentação, tudo para o novo molde, para o novo produto que vai entrar. E uma vez que você tenha tudo isso, então, realizado, o seu setup está concluído. Agora, como é que a gente pode fazer todas essas atividades? A pergunta que fica, como a gente pode fazer todas essas atividades de forma mais eficiente, economizando tempo, economizando dinheiro e utilizando os seus recursos com muito mais sabedoria. Eu separei 5 passos que podem ser importantes para você analisar e preparar um setup de forma eficiente. É lógico que está longe de esgotar todas as atividades, todas as possibilidades, mas aqui já vai começar a dar um norte muito interessante para você ter um setup de máquinas mais eficiente. Vamos começar a dar uma olhada neles? O primeiro ponto é a padronização e organização. Padronizar as atividades, organizar toda a área, todos os materiais é fundamental. E nesse ponto aqui é basicamente a aplicação da doutrina 5S de organização, do processo Lean de manufatura, enfim, é uma metodologia que, se você aplicar direitinho, uma boa parte do seu setup, uma boa parte da organização do seu setup já vai ser resolvida aqui. Tá? O que é o 5S? São 5 palavrinhas em japonês que significam, então, o seiri, utilização, é saber exatamente o que você vai precisar no momento do setup e ter ali na sua área de trabalho
só aquilo que você realmente precisa utilizar, que vai ser necessário para a sua atividade. Depois, o Seiton, que é a organização. Tudo isso que você vai precisar de uma forma organizada, arrumada, que você saiba onde está e, principalmente, depois de utilizar, voltar para o lugar onde ela estava originalmente. O Seiso, que é o senso de limpeza, né? A gente estava falando de limpeza, organização. Esse senso do 5S é a manutenção, é fazer com que toda a área de trabalho, todos os equipamentos estejam sempre limpos e prontos para uso. É muito mais fácil, muito mais agradável num ambiente limpo e até de identificar possíveis problemas quando tudo está organizado e quando tudo está limpo. Um outro senso é o Seiketsu, que é de padronização, e aí a gente vai falar um pouquinho de padronização aqui, mas, por exemplo, padronizar as ferramentas, padronizar os equipamentos, padronizar os componentes de máquina, isso vai ser muito importante para que você não tenha que ter 1 milhão de ferramentas, 1 milhão de componentes diferentes na sua fábrica. Isso vai trazer economia de tempo e principalmente de dinheiro, porque você vai ter peças que podem ser intercambiáveis e aí reduz, inclusive, o seu estoque de peças. E finalmente, o último senso do 5S é o Shitsuke, que é a autodisciplina. Ou seja, não basta você ter tudo isso daqui implementado, é preciso que você realmente aplique esses conceitos e mantenha isso ao longo do tempo. Durante todo o tempo que você opera, manter isso daqui funcionando. Alguns exemplos da aplicação do 5S é como você ter uma caixa de ferramentas, né, um carrinho de ferramenta do setup todo desorganizado, cheio de ferramentas que você nem sabe se vai utilizar, e ter um carrinho de ferramentas organizado só com as ferramentas que você precisa, padronizado, ou seja, essas ferramentas servem para qualquer molde, qualquer máquina que você vá utilizar, e dessa forma você não precisa ter um monte de coisas que você nem sabe onde que vão ser utilizadas. Sempre tudo vai ser utilizado e tudo pode ser intercambiável. Um outro exemplo de padronização muito interessante é bucha de molde, bucha de injeção e bico de máquina. Se você tem isso daí padronizado ao longo da sua fábrica, você não precisa mais se preocupar. Será que essa bucha do molde serve nessa máquina? Será que o bico que está nessa máquina vai encaixar direitinho na bucha desse molde? Padronizar todos os componentes, todos os sistemas que você usa, garras, parafusos, engates rápidos de refrigeração, tudo isso padronizado permite que você economize tempo e faça um setup de forma muito mais eficiente. Então esse é o primeiro passo. Padronização, organização, aplicação da doutrina 5S de organização. Segundo ponto, treinamento. Ter tudo isso padronizado vai te ajudar a escrever os procedimentos de setup, ter por escrito quais são as atividades que precisam ser realizadas. E uma vez que você tenha essas atividades escritas num procedimento formal, você pode treinar a sua equipe, manter a sua equipe capacitada a realizar um setup cada vez mais eficiente. E quando novos colaboradores forem integrados à equipe, você tem já um documento que ajuda esse novo funcionário a se integrar muito mais rapidamente às atividades. Eu gosto de colocar essa imagem de um pit stop de Fórmula 1, porque um setup de máquina é como se fosse um pit stop, onde você vai trocar algumas coisas ali, mas manter a máquina funcionando no menor tempo possível. E eu gosto também dessa imagem porque uma das coisas que o pessoal da Fórmula 1 faz é ensaiar, praticar o pit stop. Não é só dirigir o carro, não. O pessoal pratica e ensaia pit stop. E eu conheço muitas empresas, muitos profissionais que fazem isso com os seus processos de setup. O pessoal aproveita paradas de máquina, paradas de manutenção, fins de semana, para exatamente levar toda a equipe responsável pelo setup para o lado da máquina e praticar, ensaiar as atividades necessárias para um setup bem feito. Isso pode ser uma boa prática aí para sua empresa também, de forma a ficar sempre afiado. E quando surgir um setup, todo mundo já sabe exatamente o que precisa ser feito, a ordem das atividades, e vai lá e realiza sempre com excelência. Tá certo? Então, treinamento é muito importante. Manter a sua equipe treinada e capacitada. O terceiro ponto, executar. Você tem um treinamento, você tem um procedimento, agora é hora de colocá-lo em prática, ou seja, executar exatamente o que foi planejado e o que foi treinado. De novo, não adianta você ter todo o 5S implementado se você não tiver aquele último Szinho ali, o senso de autodisciplina. É exatamente fazer o que você se planejou para fazer. Isso é muito importante. Agora, uma coisa que é um pouco diferente e pode te ajudar é, bom, vai começar um setup agora.
vamos preparar aqui, vamos conversar a equipe, o que vai acontecer, qual é o material que está saindo, qual que é o material que está entrando, qual que é o mod que está saindo, qual que é o mod que está entrando, quem vai fazer o quê, quais as atividades que a gente precisa realizar. Ter aquela última conversa com a equipe para deixar tudo alinhado pode ajudar muito. Ter essa comunicação efetiva é fundamental. Mas uma coisa que muito pouca gente faz é o debriefing, ou seja, depois que o setup acabou, que a produção já iniciou com o novo molde, a equipe se reúne e fala o que foi bom, o que foi ruim, onde a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer melhor da próxima vez, quais são aqueles pontos em que a gente percebeu que deu uma enroscadinha. Isso pode fazer toda a diferença. Então fazer o debriefing com a equipe, uma reunião pós-atividade em que os pontos de melhoria sejam levantados e os pontos fortes sejam reforçados, vai ser muito legal e vai trazer a sua equipe para um outro patamar de eficiência. Quarto ponto, usar metodologias e tecnologias específicas, como por exemplo a tecnologia ou a metodologia SMED, que é o Single Minute Exchange of Die, que é a troca rápida de ferramentas, a troca de molde em 1 minuto, que envolve iniciar o processo muito antes do molde acabar, envolve finalizar o processo muito antes da troca de molde acabar, muito depois da troca de molde acabar. Existe toda uma metodologia para esses SMED e se você quiser a gente pode fazer depois um vídeo só sobre isso. Deixa um comentário aqui no canal se isso for interessante, tá certo? É uma metodologia muito interessante que separa as atividades entre o que precisa acontecer antes do setup, o que acontece durante e o que precisa acontecer depois. Muito legal a tecnologia ou metodologia SMED. Usar tecnologias de sistemas de troca rápida de moldes, agora falando exatamente da troca da ferramenta, tirar um molde e colocar outro, como por exemplo, uso de placas magnéticas, garras de ação rápida, garras hidráulicas, garras pneumáticas, garras padronizadas, né, engates rápidos para o sistema de refrigeração, ao invés de você precisar rosquear o sistema de refrigeração, simplesmente encaixar. Mesma coisa com tomadas elétricas que precisam ser colocadas no molde para acionamentos, para controle de câmara quente, tudo isso padronizado, tudo isso em sistemas que permitam a rápida desconexão e conexão, vai ajudar com que você tenha um setup mais eficiente. E, finalmente, utilizar os compostos de purga Asa Clean para fazer com que a troca de material e a troca de cor seja muito mais eficiente. Eu te lembro, você pode utilizar até 7 vezes menos material para transitar de uma cor para outra ou de um material para outro. Tá aí a imagem para você dar uma olhada o quanto que isso traz de economia de tempo e principalmente de dinheiro. Você não vai precisar jogar tanto material fora utilizando os compostos de purga Asa Clean. Então, utilizar tecnologia, utilizar metodologias específicas também vai te ajudar a ser muito mais eficiente no seu setup. E o último ponto, manutenção das máquinas e equipamentos. É uma atividade que não precisa acontecer e não deve acontecer especificamente no setup, mas é fundamental você manter manutenção de máquinas e equipamentos em dia, tanto a preventiva quanto a corretiva. Aconteceu algum problema na máquina, já corrige naquela mesma hora, já não deixa para corrigir depois, não deixa aquele problema ficar maior, porque senão o que vai acontecer é que você vai encontrar problemas na hora do setup. E aí, na hora do setup, onde você está parando uma produção para iniciar outra, em que está tudo programado para que rapidamente você comece uma nova produção, vai ter que parar para fazer manutenção, e aí aquele setup vai se estender por muito tempo e você vai perder tempo e dinheiro numa hora em que não era para isso acontecer. Então manter a manutenção em dia, tanto preventiva quanto corretiva, vai fazer com que na hora do setup só precisem acontecer atividades relacionadas ao setup e não atividades relacionadas à manutenção. Tá certo? Então esse é um quinto ponto muito importante para tornar o seu setup, e não só ele, mas o seu processo muito mais eficiente. Eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, que problemas ele ajudou a resolver, que projetos ele ajudou a desenrolar, e eu quero que você me conte a sua história. Deixa um comentário aqui no vídeo, me manda uma mensagem dizendo como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu criar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu trabalho. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!